Então, eu vou me basear a Assembleia no resumo que foi para casa das pessoas, que era a ação da GTI BGE. Nessa ação, nós vamos ter que tomar uma decisão em conjunto. Fala também da dificuldade de cumprir o contrato, essa coisa toda. Essa aqui deu, deixa errado. O aumento da mensalidade do IBGE, a coisa que ele está falando, e a questão do artigo 193, quer dizer, estou baseado mais naquilo que toda a maioria todos receberam, independente da internet, que a gente está querendo levar todos nós, porque o mundo está muito veloz, as coisas acontecem via rede, via internet. Nós estamos diminuindo a cada dia que passa a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho e, infelizmente, a gente recebe cobrança do tipo nós fosse uma organização que tivesse, como no IBGE, vamos dizer, coordenadoria, divisão, setor, não sei o que, não. Aqui, um voluntário às vezes está sozinho aqui, atendendo 3 telefones, mexendo no computador, acompanhando não sei o que. Isso dá um estresse que vocês não imaginam. Nós perdemos pessoas importantes na área de informática. A Edna teve que se afastar por motivo de saúde. Essa semana tinha pouca gente aqui, até porque teve um frio tremendo e poucas pessoas estavam participando. Então a gente quer fazer essa cumplicidade via internet, que hoje já não é tão difícil, das pessoas terem um acesso ao dado pela internet, saber da sua vida pessoal, mudar seu endereço, fazer tudo. De outra maneira não tem como. Quando eles fazem pelo telefone, que reclamam, mas no telefone nem tal dia. A gente esquece o papel num lugar, esquece no banheiro, esquece em algum lugar, e quando tem 4 bilhetinhos, não sabe qual é o último. Então, essa forma de administrar o dado, ela vai ter que ser por aí. A gente está botando direto para o Brasil inteiro, via internet, para ver se a gente consegue ganhar um pouco de fôlego, para a gente não, de repente, não ficar. Então, fomos direto às questões que a gente precisa decidir. Foi por aí, uma delas a gente reuniu na comissão da diretora na terça-feira. Não sei como vocês estão vendo. Nós estamos muito preocupados com a greve no IBGE. Ela chegou a um ponto, eu já participei, nós todos aqui, a maioria deve ter participado, chegou a um ponto que todo mundo tem razão e ninguém vai resolver mais nada. Que passou de um período aceitável, e se isso vai ter consequência para nós, não sabemos, mas está tendo para o órgão, já é uma responsabilidade nossa. Em princípio, a gente queria discutir, porque a gente não toma nenhuma atitude, até fui convidado para uma assembleia do sindicato, depois me lembrei que eu não podia ir, porque aí estaria representando o DAP sem ter tido representação para isso. E mesmo na nossa reunião, não há assim um consenso se vai tomar partido ou não. Primeiro, tomar partido, o DAP tomar partido seria de apaziguar. A gente não tem poder de fazer greve, não tem poder disso, mas o que a gente imagina é que a gente possa procurar o sindicato, procurar o IBGE e ver se a gente pode ajudar nisso aí, porque está afetando inclusive a imagem do órgão. Já 2 meses não entrega as pesquisas do Brasil de forma completa. Segundo o Manuel fala também, vai afetar a avaliação, a gratificação, essas coisas todas. Então, primeiro a gente queria saber se a nossa preocupação é correta, se vocês concordam que a gente tem que tomar alguma atitude. No nosso ponto de vista, na reunião que nós fizemos, isso seria que nós não vamos tomar partido nem de um lado nem de outro. Quer dizer, quem tem contato com a direção do IBGE e vê se a direção do IBGE tem alguma coisa para ceder, porque hoje é uma briga assim, tipo que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Né? Ninguém vai ceder mais agora, ninguém quer perder mais, porque quem entra em greve, nós entramos aí várias vezes, também fiz parte do executivo do sindicato. Agora, lutar também numa greve para diminuir as perdas também é uma desmoralização muito grande para o movimento todo. Então, quem tem contato com a direção, quiser nos procurar, nós vamos começar a fazer essas soldadas. Quem tem contato com a presidência do IBGE, com a direção do IBGE e também com o sindicato, facilidade, entendeu? O DAP se dispõe a tentar acabar com isso de uma maneira que todos percam menos, porque perder agora, todo mundo já está perdendo e vai perder muito mais. Tá? Essa é uma questão. Agora, queria saber a opinião da Assembleia, se concorda com essa intervenção ou se o DAP não deve se meter nisso. Nós colocamos a posição nossa diretoria. Então, vamos fazer assim para ficar mais fácil. Quem acha que a gente deve tomar essa atitude,
permanece como está. E quem acha que não, diz por que acha que não. Levanta e diz que não. Tá bom assim? Então vamos lá. São duas situações. Uma nós vamos tentar intervir para resolver a questão. Então quem acha que é assim, por favor, pode permanecer como está. Não precisa fazer mais nada. Agora, quem acha que não devemos fazer, levanta o braço aí e diz quem deve fazer e por quê. Então, vamos tentar explicar de novo. Você não entendeu? Aonde? A posição nossa é tentar uma intervenção para resolver o impasse. Então, nós estamos pedindo para quem acha, porque nós sentimos que o ambiente é que não há discordância. Então, quem acha que a gente deve realmente tentar alguma coisa, podia permanecer como está. Agora, quem acha que não devemos nos interferir, meter nisso, levanta o braço e diz, porque a gente pode até reabrir a discussão. Entendeu agora? Tá? Alguém, então, vou fazer uma pergunta mais simples. Alguém é contra a intervenção do DAP nesse momento para resolver isso? Mediação do DAP? Então, isso fica resolvido, vamos tentar cumprir essa missão. Vamos lá agora para a GT/IBGE, que era a primeira página do nosso resumo do coletivo. Bem, o texto é esse mesmo. Então, o que aconteceu depois desse texto? Contar um pouco de estratégia, porque essa estratégia do governo e a estratégia nossa, agora todo mundo sabe de tudo mesmo e a Assembleia tem que saber. Assim que nós tivemos certeza, tem mais de 2 meses, que a falta do juiz titular representava a execução da sentença de 2011, os advogados despacharam com o juiz e anexaram uma petição para ser encaminhado ao IBGE para cumprimento. Isso, em princípio, não era uma coisa necessária, porque o juiz que dá a ordem, ele também manda cumprir a ordem, mas a justiça já não funciona assim. E por estratégia, os advogados pediram para não apresentarem essa petição, para não alertar que nós estávamos executando a sessão. Então foi dado um prazo de 30 dias, a partir do dia 6 de julho, 6 de junho, ao IBGE para cumprir a sentença. Teve gente que teve notícia lá do RH que chegou a petição para cumprir, para incorporar os 90 pontos da GT/IBGE dos associados da IBGE. Passado o prazo, eles não tomaram nenhuma providência, eles tinham 3 prazos. Tinha um prazo, segundo me parece, que era para fazer um agravo, outro prazo não sei o quê, e por último só apelação ao juiz. Quer dizer, a partir tinha 3 hipóteses, agora não é tão importante. Quer dizer, quando chegou o prazo de apelação ao juiz, que eram os últimos 10 dias do transcurso do prazo, nós já comemorávamos, porque não vai pedir ao juiz para reconsiderar, não vai pedir porque o juiz deu uma sentença clara, uma execução clara, não ia pedir. Passado o prazo, e aí o motivo de preocupação talvez não muito, o governo entrou com outra maluquice, um papel que ninguém sabe o que é, e os advogados já voltaram ao juiz, dizendo que os prazos estão todos ultrapassados e que o último que poderia ser seria uma apelação e que aquilo não significava uma apelação. Então, o que se espera agora é o juiz cobrado do IBGE porque não executou nesse contra-cheque a incorporação dos 90 pontos. Vou recordar que houve nesses 3 anos, que foi motivo de comentário muito com a gente assim, ganhamos ou não ganhamos? Realmente nós ganhamos essa ação no dia 11 de agosto de 2011. Só que por falta de um juiz titular que não fosse submisso ao governo, eles colocaram instrumentos jurídicos que não cabiam na questão, que eram embargos à execução do mandado de segurança. Então, o que ocorria? O juiz não julgava, ficava na gaveta o tempo todo. Tem um embargo, está embargado. Nem dizia, mas embargo não é permitido agora, nessa fase do processo, não pode entrar essa peça de embargo. Simplesmente o juiz que, por talvez carreirismo ou fazendarismo,
tem os nomes que eles dizem aí, deixava aquilo parado lá. E aquilo ficou parado lá há muito tempo, fora outras estratégias que eles criaram, todas resolvidas. Inclusive a estratégia que o DAP não representava os associados, que foi resolvida no Superior Tribunal de Justiça. Então, a ação que ela está pronta, completa, quer dizer, há expectativa nossa que nos próximos meses o juiz mande o IBGE cumprir de imediato, qualquer coisa assim. Ficou alguma dúvida disso aí? Agora vamos a uma outra questão que é complicada, que já vemos isso hoje. Vou falar, essa ação, é importante falar para ele, essa ação, o governo, enquanto mantinha um instrumento indevido para segurar a ação na mão do juiz durante 3 anos, ele percebendo que isso era impossível, ele tinha os prazos todos, a estratégia toda perfeita. Eu acho assim uma injustiça que nós trabalhamos tanto tempo no serviço público e está tratando a gente dessa forma. Quando ele percebeu que o juiz titular voltaria, e um juiz que fosse um juiz titular, que não tivesse compromisso com o governo, faria a execução, ele entrou com ação rescisória. O que a gente acha, pouca gente está entendendo o que é com ação rescisória. Então, vou tentar dizer novamente sobre isso. Ação rescisória, só o governo tem condição de fazer uma ação rescisória. Quer dizer, você vai à justiça, ganha uma ação contra o governo, ele anula a ação na justiça, ele anula os efeitos da ação. Por mais que tenha razão, que não tenha, se ele conseguir convencer algum magistrado que ele não pode pagar aquilo, e o dinheiro é absurdo, e isso, que aquilo outro, como estava na poupança em tanto tempo, o pessoal se reclama. Está cheio de dinheiro no ar, né? Graças a Deus tem cheio de dinheiro no ar. O trânsito está difícil, quando tiver VLT vai passar na porta, né? Leve sobre trilho. Bem, então voltamos aí. Então isso é uma prerrogativa só do governo. Quando ele percebeu que os prazos dele estavam se esgotando, ele entrou com ação rescisória. Isso já começa a segunda instância para frente, vai terminar no Supremo Tribunal. Porque se um desembargador no Rio de Janeiro anular a nossa ação, nós vamos ter que ir ao Supremo e provar que não há nenhum absurdo, ou no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça, que um é para falha de processo e o outro seria por falha constitucional. Nós também teremos que ir, com certeza essa ação termina no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa ação ela não vai interferir na primeira tão cedo, é que a gente imagina. E os advogados sejam bastante espertos para quando acontecer alguma coisa nessa ação rescisória, eles já recorrerem de imediato, aí agora inverte. O governo ficava segurando nosso procedimento. Agora vamos segurar o dele para levar mais tempo a incorporação, para consagrar como uma coisa definitiva. Não vamos mexer com atrasado, inclusive agora, para não dar muito espaço, discussões na justiça, essa coisa toda. Pois bem, quando, há um ano e pouco atrás, ele nos procurou e falou, olha, eu temia isso, o governo entrou com uma ação rescisória. Falei, e aí? Aí ele mostrou todo o poder, o governo disse, não é uma coisa fácil, mas o governo já conseguiu anular várias ações na justiça, e no nosso caso, acredito que não. Eu gosto muito de falar assim, a nossa ação é uma ação imaculada. Todo lugar que ela foi julgada, nós ganhamos. Nós não temos uma derrota do tipo. Alguém recorreu para coisa. Primeira instância, a juíza percebeu que o direito era líquido e certo, não julgou. Rapidamente os advogados foram à segunda instância e conseguiram a sentença na segunda instância. E nunca houve nada que dissesse, não tem direito, não tem isso. Então é uma ação difícil de encontrar, depois de passar por tanta gente, encontrar um defeito, tanto constitucional como também processual. Então é provável, se tudo der certo, né, não tiver um outro 7-1 aí do governo contra a gente, que essa ação rescisória deles não vai ganhar. Mas a luta para defender uma ação rescisória é muito grande. Então o que aconteceu? Nos chamou e falou, olha, isso aí é muito caro, cara.
O governo jogou muito pesado. Como é que a gente pode fazer? Defender? Porque isso aqui não nos preocupa tanto, mas se tiver uma derrota aqui, isso vai indicar para Brasília que nós temos uma derrota dessa ação rescisória. Nós temos uma meia vitória que foi o eliminar do primeiro relator, dizendo que o IBGE estava errado, o governo estava errado, que o governo chegou a um ponto de alegar na rescisória que a ação tinha sido arquivada e que nós não tínhamos ganho nada. E aí ele responde, mostrei para algumas pessoas, no papel, de repente, quando tiver esse telão funcionando, eles vão ler tudo aí, vai melhorar muito o entendimento. Ele diz, não, absolutamente, no dia 11 de agosto, transitou em julgado, dando a incorporação como atrasado. Ele se sentiu assim, tentando ser ludibriado pelo procurador da República, dizendo que não tinha sentença, não tinha nada. Então, uma coisa vai dizer, estou conversando com o advogado, quer dizer, cometemos a arrogância de perguntar, mas quanto custaria isso? Ele disse, vocês não terão dinheiro para fazer isso. E também, se vocês tivessem dinheiro para fazer isso, como é que vai pagar? As pessoas recebem adiantado, recebem de forma adiantada, e se perder depois, eles ficam com o dinheiro e vocês ficam sem ação. Então, é o que vocês propõem de tentar fazer uma vaquinha, pedir às pessoas para entrar com algum dinheiro, nem eu concordaria. Porque eu vou procurar um escritório que tem um histórico de vitória contra o governo federal, que é um escritório caríssimo em Brasília, vou conseguir um aqui também, aqui no Rio, e a proposta que eu vou levar, que eu não sei se será aceita, é que ele passará a ter 10% no êxito, ou seja, quando vocês ganharam o dinheiro, além do meu de 20%, dão 10% para essa coisa em paralela que está sendo feita. Olha, eu não sei se a gente não explicou isso antes, como estamos explicando agora, porque eu estou preocupado em explicar todo detalhe. Quer dizer, nós temos um risco sobre uma ação vitoriosa que nós temos que ter recursos para nos defender. Nós não temos esse dinheiro, não tem nem vendendo patrimônio para pagar isso. Mas nós, recebendo dinheiro, podemos pagar mais 10%, principalmente da incorporação, que pagamos durante 4 meses, e a partir daqueles 4 meses o dinheiro é todo nosso. E além do prazer de ganhar uma ação contra o governo federal. Que a outra que nós ganhamos do PSS só durou 6 meses, que também anulou no STF. Nós não tínhamos estrutura nenhuma, foram um único aposentado que conseguiu tirar o desconto do PSS, e depois do julgamento lá em Brasília, o Nelson Jobim mandou reescrever a lei e tirar o PSS, que tem desconto até hoje. Isso também eu lembrava na ocasião. Falei, será que a gente vai começar a ganhar e depois eles chutam lá e tiram? Que a gente vai lutar até o fim. Essa é a questão. Quer dizer, estou explicando, pouca gente entendeu, mas teve muita gente que foi contra isso. Tem muita gente que foi contra, achar que é um absurdo, que é uma ação só. Não é questão de focar no que a gente vai pagar, é o risco que a gente está correndo. A gente não pode correr o risco de perder uma coisa que já tem 3 anos de vitória e perder agora. Aí nós mandamos correspondência para todos os associados com um termo aditivo. Vou dizer porque do estresse todo que tem dado aqui, as pessoas, às vezes, chegam e falam, vocês estão tão estressados, tem que estar estressado. Nós mandamos um termo aditivo, explicamos tudo isso, um termo aditivo, aqueles 10% era para fazer fácil, foi em torno de umas 400 e poucas pessoas nos mandaram. O advogado nos cobrava, enquanto isso, ele está montando toda a estrutura. Tanto que nós tivemos uma vitória aqui no TRF, aqui do Rio de Janeiro, que foi a liminar que não deu direito ao governo a pedir. Seria uma liminar contra a gente, que tinha que combater, mas provavelmente a primeira instância acabava também executando, a gente estava na parede. Então nós insistimos, mandamos umas 3 vezes termo aditivo para a casa das pessoas. E aí o que acontece? Poucos chegaram, depois começou a chegar uma série de duplicados, que é um estresse que vem de lá de fora para aqui. A pessoa, eu mandei, eu não mandei, eu mandei. Normalmente quem pergunta já mandou. E insiste e faz outro. A gente conseguiu tirar 2 sacos de lixo de papel repetido. Esse fulano aqui tem 8 vezes, nós temos um diretor, não vou citar o nome desse presente,
E todo dia que ele vinha aqui, assinava um termo aditivo. Ele não está presente, eu não vou nem citar o nome. Todo dia vinha assinar um termo aditivo. Para a gente botar isso em ordem, nós somos muito poucos. Às vezes tem uma ou duas pessoas só trabalhando, atendendo uma série de outros problemas. Aí conseguimos depurar tudo, chegamos à conclusão que 2.580 pessoas não tinham assinado o termo aditivo. Eu vou falar mais um pouco sobre o termo aditivo. Pessoas que não concordaram com a carta de compromisso para devolver em branco, depois voltaram àquele termo aditivo que estava em casa há um ano. Tem gente que agora tem carta, compromisso, termo aditivo, contrato, não. O Milton me trouxe mais 2 contratos, o cara já tem 5. Tira 2.580. Qual? Nós vamos explicar, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Dos 2.580 cartas de compromisso, recebemos 1.131 de volta, hoje chegar mais 3 ou 4, chega na base de 5, 6. Vamos dizer que temos recebido 2.580, recebemos apenas 1.200. Vou aproximar bem para frente. Contratos recentes, são pessoas que agora querem entrar, tá? Querem entrar de sócio para poder usufruir da ação. Aí a pessoa chega aqui, faz o contrato e não entra de sócio. Vou dizer para você, porque as pessoas dizem, por que você está tão nervoso? Eu fico nervoso sim, porque quando tem que rasgar papel. Aí ele não entra de sócio. A gente não apura direitinho, o governo vai achar um não sócio no nosso contrato e dizer que ele está de má fé. Mas esse fulano aqui não é sócio, porque nós temos CIAP, eles têm nossos sócios todos CIAP. Vai pegar o nosso, mas esse aqui, como é que ele não é do DAP e por que ele está na ação? Então vem contrato de 30, tem distribuição de termo aditivo e tem que dar um basta nisso. E por que a gente fez a correria? Hoje em dia, se fôssemos contar hoje, nós temos 2.000 pessoas. Lembrem que a listagem inicial é 2.766 pessoas. Hoje nós temos 1.900 que estão regular com advogado. Quer dizer, há um ano que ele cobra da gente esse compromisso que a gente fez de levar os contratos. Nós somos intermediários de levar os contratos, todos por necessário. Ele cobra, nós mandamos os 400 e pouco termo aditivo, ele sempre cobra, a gente finge, manda novamente, manda, não vem. Aí acertamos com ele essa carta de compromisso, quer dizer, não chegamos a 50% da carta de compromisso. Tem um negócio interessante, um comentário até que eu acho engraçado. Quando nós vimos que tinha 2.580 pessoas, verificamos que uns 200 colegas já eram falecidos. Aí pesquisamos endereços antigos e tal, mandamos. Interessante que os mortos estão respondendo muito melhor do que os vivos. Está aparecendo a família, está se habilitando no processo. Os mortos estão mais vivos que os próprios vivos. Os vivos estão vivos demais, são realmente contra. Então, a questão agora... agora eu vou falar o que eu queria, o apoio, a decisão de vocês, que a gente não pode ficar nessa vai e volta sempre, sem dar uma resposta concreta para o advogado. Eu tenho aqui, onde está? Bem, eu tenho aqui um movimento da ação rescisória. Não é preocupante o que eu tenho aqui. Quer dizer, trocou o relator, quer dizer, aquele relator que deu a liminar favorável já não é mais o mesmo, é o Diego de Itália, e agora o desembargador chama Ricardo Berlingueiro. Ele botou para julgamento, autos com conclusão para dar a decisão. Quer dizer, o advogado tem que estar muito motivado, e ele é muito motivado, ele está aqui, liga diariamente, fala com e tal, e vem quando lembra de comprar, quem deu os 10%? Não vou me pagar não? Eu falei, vamos pagar, todo mundo vai pagar, mas eu fico contra a parede. Então os autos foram conclusos rescisórios, tá, gente? Em 30/7, onde... Dá um tempinho aqui pra gente voltar, deu 30 minutos aqui. Aproveita da microfone. Vai me dar. Tem que continuar falando. Pera aí, você volta. Tem que aumentar o arquivo. Não, Monteiro. Toma uma água, vou dar água pra você. Vai, volta do... Bom, então eu digo o seguinte, o desembargador que nos deu a liminar não é mais o responsável pela ação rescisória contra nós. Agora o nome é Ricardo Berlingueiro, que no dia 30/7, ontem, ele colocou para decisão. Se ele vai decidir ou vai levar um ano, um mês, não importa.
Quer dizer, se ele dizem que ele é melhor, os advogados já estão lá, todo dia estão atrás disso. Não acho que para nós melhorou. Ele é até fazendário. Fazendário que ele chama é o advogado que sempre dá para o governo. O juiz dá sempre para o governo. Mas é isso, nós temos como diz assim, um bom histórico dele, acredito que nem piorou, nem melhorou, talvez tenha até melhorado. Bem, qualquer que seja a decisão dele, em trilha do 7, que depois ir para a trilha do 8, trilha do 10, pode avançar bastante tempo, ou nós, ou o governo vai se mobilizar para deixar isso parado aí. Isso eu queria deixar bem claro, porque às vezes pensa assim, 10% é só para anular isso aí, não é bem assim. Se o governo conseguir alguma vitória nisso, e a gente já quer estar com a incorporação, que já há um fato consumado, se o governo conseguir uma vitória, nós vamos fazer o mesmo governo. Vamos lá, botar um monte de papel, levar para a turma, levar para o plenário, levar para tudo. Quando se perdesse, aqui no Rio de Janeiro parece que é a justiça mais difícil que tem, é a do Rio de Janeiro, a gente vai apelar para Brasília. Quer dizer, isso não vai ter um efeito enquanto não chegar ao final. Por isso que o advogado pediu esse dinheiro extra por causa dessa ação rescisória. Então, se alguém tiver curiosidade disso, está aqui, ela já está na mão do novo relator para decidir. Agora, nós temos que manter o nosso advogado motivado. Eu estava aqui com um levantamento, eu tenho aqui para entregar para ele, além dos 400 que estavam lá, até aqui a conta. Esse aqui está ligado. Um negócio interessante. Nós temos 4.050 pessoas inscritas pelo DAP enunciado, 4.050. De toda essa confusão aqui, nós temos 3.297 juntando quem não está regular e quem está regular. Isso dá uma diferença aí de mais 700 pessoas, algumas são ativas, algumas perderam com a emenda 41 a paridade, perderam a GD e PGE, mas tem alguns que teriam direito que nós não alcançamos. Essa é a nossa preocupação, alcançar o máximo de número de pessoas possível. E quando chegou a execução, nós corremos com a carta compromisso também, é que tem pessoas que chegaram aqui, vamos dizer, fevereiro de 2011, que já estavam executando, e o contrato que veio pelo correio não entrou naquela primeira listagem. Tem um grupo grande, realmente, não foi um grupo pequeno, mas 300 pessoas não entraram na primeira listagem. Então a estratégia nossa com a carta compromisso agora, era justamente levar tudo isso para o advogado. Eu já estava conversando com ele, nós temos 2 processos de execução, para incluir todo mundo que está aqui. Quem aguenta, faz a execução dos 2.700, depois pega o restante pessoal, faz dos outros. É isso que a gente pretendia, ter o máximo de pessoas e executar todos que já entregaram o contrato até o dia de hoje, por exemplo. Isso aí vai dar um total de 3.297 pessoas, não é pouco, desde que a gente consiga resolver os 1.441 que estão em débito com os 30% do advogado. Então, qual é a situação agora? Tem uma sentença aqui, tem uma incorporação a ser feita. Nós temos aqui, principalmente, hoje está muito confusão aqui no seguinte: dá o contrato para fulano, dá para Beltrano, isso só dá confusão para a gente. O que a gente queria é encerrar o que nós temos. Porque nós estamos há um ano com isso. Além de estar, de repente, prejudicando aqueles que já estão desde 2009, aqueles que já estão esperando há 3, 4 anos também, queria a posição da Assembleia que nós temos que encerrar essa listagem e entregar para o advogado. Isso não quer dizer que quem não estiver está fora totalmente, mas será uma outra execução, que eles também acham que não será difícil de conseguir, porque já tem a sentença, tem a execução, é um processo que vai ter bate e volta. Mas nós não temos condição física, administrativa para ficar tirando duplicata, verificando se é sócio, não é sócio. Ontem recebemos um termo aditivo. Termo aditivo não circula na praça, tem mais de 8 meses, não é isso? De uma pessoa que entrou de sócia na terça-feira. Quem tem um termo aditivo? Procura se ela tem um termo aditivo, receber em casa. Ela lá de Aracaju, como é que ela tem um termo aditivo? Ela assinou um termo aditivo, não vale nada. Ela não tem um contrato. E isso vai aumentando. A confusão para nós vai aumentando diariamente.
Porque um fala para um, fala para o outro, porque a da carta foi a mesma coisa. Muita gente não precisava se preocupar com a carta, que estava tudo ok. Aí alguém me ligou porque recebeu a carta e não recebeu. Ia ver aqui, a pessoa não precisava, a carta só foi. E agora tem falhas do governo, do correio. Tem gente que não recebeu, apesar do endereço correto, tudo isso. A gente procura resolver daquela maneira, mas a minha preocupação agora é chegar para o advogado, mas eu tenho esse documento para lhe entregar. Não posso continuar, nós não podemos dar, não pode nada. Está dizendo, não, vamos entregar, nós temos que fazer isso. É isso que eu queria decidir, a gente continua aguardando, está chegando a média de 10 por dia, né? Não, recentemente meia dúzia. Meia dúzia, 2 dúzias. E a gente está perdendo tempo de chegar e mostrar. Nós temos 1.856 documentos. Aqui está a listagem, vamos ter que conferir tudo, verificar se todos são associados, aquela confusão toda, tem duplicado. Falar, os documentos estão aqui. Porque ele está trabalhando assim, na dúvida. A realidade é essa, 1 ano na dúvida se nós vamos aceitar o que foi acordado pela diretoria com ele. Olha que um pouquinho, quero beber água. Gente, vamos decidir sobre isso, porque a diretoria não pode decidir sobre isso. Nós estamos recebendo o mínimo, você quer mostrar as pastas estão vazias, praticamente. Não, as pastas que nós demos baixo, o corpo ainda nós estamos com o mínimo, às vezes estamos aguardando 5, 6, 8 pessoas, e eu acho que não vale a pena. Vamos decidir sobre isso. Quer dizer, quem acha que deve ser entregue a documentação ao advogado, eu vou falar primeiro, fica do jeito que está. E quem acha que deve aguardar até o último momento, continuar enrolando, levanta o braço. Então vamos para a votação. Quem acha que deve entregar a documentação no DAP para o advogado, permaneça como está. Quem acha que deve se aguardar por mais tempo, levanta o braço e se manifesta. Anel lá. Não, nós estamos devendo há 1 ano. Eu vou explicar por quê. A carta foi enviada no período de férias. Muita gente está telefonando agora que chegou de férias, se ainda dá tempo de mandar a carta. Só tem que falar bem perto do microfone. A carta foi enviada num período de férias de Copa do Mundo. Muita gente estava para fora. Estão voltando agora e estão telefonando para saber se ainda pode enviar a carta. Ou não receberam a carta. E também não estão quites aqui. Tem que assinar um novo contrato de 30%. Então, tudo isso seria, eu diria, um pouco injusto marginalizar essas pessoas. É evidente que pode atrasar, podemos dar um prazo, mais 1 semana e acabou. Tá bom? Bem, a gente vai acabar discordando. Agora é o seguinte. Eu também queria ter acompanhado a Copa do Mundo, trabalhei os dias todos de jogo no Brasil, vinha para cá e trabalhava isso aí direto. Ele está aí, testemunha todo mundo. Nós estamos há 1 ano pedindo isso. A minha preocupação não é essa agora. A minha preocupação é que o advogado tem que ter os documentos que nós devemos com ele de mão dele. Isso é uma questão de compromisso do DAP cumprir. Nós tínhamos que entregar isso desde o ano passado. Ele já está trabalhando em função desses 10% e até hoje não entregamos. Ele pode receber uma segunda remessa? Ele pode fazer uma segunda execução, sempre poderá. Ele sempre poderá fazer uma segunda execução. Sempre poderá. Porque ele é tão simples, ele está pensando assim, na pessoa que estava de férias, estava na Copa do Mundo, estava de tudo. Mas olha bem assim, tem pessoas ali que o titular faleceu, inclusive. Elas estão se habilitando para receber também. Então tem que pensar de um lado e tem que pensar do outro, porque a execução para quem ficou viúva ou viúvo não é tão simples, vai dar trabalho para advogar. E é muito simples, todo mundo fala, não, manda para aqui, manda papel, depois fica maluco tentando resolver. Nós estamos cheios de atestado de ordem para que o advogado substitua uma pessoa passou a ser pensionista. Então vai ter a herança do marido até a morte e vai consertar também o proveito dela. Não é simplesmente todo mundo fala, vai chegar lá, bota 90 pontos para todo mundo e resolveu. Então é preciso que o advogado tenha uma segurança do que vai fazer. Eu acho que, decidido isso, não quer dizer que a gente vai entregar imediatamente, mas nós ficamos tranquilos que a decisão não foi da diretoria, foi de uma assembleia que representa o DAP. A última palavra é a assembleia. Alguém mais quer se manifestar sobre isso? Eu ainda argumentaria com algumas coisas.
Essa nossa relação, primeira lista que foi enviada por nome, tem uma quantidade imensa de pessoas falecidas, grande. Tá? O ano passado morreram mais de 80 pessoas, esse ano já morreu um razoável número. Então, essas pessoas muitas deixaram pensionista. A pensionista pode ser regularizado. Agora, os que têm só herdeiros não podem ser associados, já é outro problema. Tá? Temos aí nessa relação, você me perguntou aqui, 101 associados que são da CIAS. Não estão nessa... Não estão nessa relação. Pois é. Nós somos 4.050 fora da CIAS. Eu só estou argumentando com você. E temos também nessa relação uma boa quantidade de aposentados que são ativos, não estão na ação. Tá? Quer dizer, são esses argumentos que eu levanto. Quer dizer, eu acho que pode se prorrogar por uma semana ou admitir que o que vier posteriormente será enviado ao advogado. É só isso. Não, Manuel, pelo teu argumento, é bom, acho que é salutar que todo mundo vai entender a minha forma. Eu falei isso antes. Nós temos 4.050 pessoas no CIAP. Nós não devemos ter 700 pessoas que são ativas. Não temos, com certeza absoluta não temos. Tem aqueles primeiros ativos que participaram da fundação do DAP, que se chegar a 100 é muito. Então, é 4.050 no CIAP, uns 100 pode ser ativo, são pessoas que alcançaram a emenda 41. Agora, quando o argumento da pessoa que faleceu e que não virou pensionista, isso nem preocupa, porque não vai entrar agora. Mas o advogado tem que ver isso agora. Ele tem que ter os documentos. Os documentos não são do DAP, os documentos são para o advogado. Vou passar, só encerrar. Agora, aqueles que são pensionistas, ele também tem que incluir agora, porque a pessoa já tem um ganho de imediato, que é a modificação da pensão. Quem virou pensionista tem 2 direitos nessa ação. Quem não é pensionista vai receber quando viermos atrasados. Ele vai tirar, ele não vai mexer com esse pessoal. Mas ele não tem documento nenhum com ele, só nós que temos. Não adianta falar nada, nós já me fala. Hoje é primeiro. É um prazo de pelo menos 10 dias, para que se ajuste. 10 dias. Vai ter, você quer saber também. Não, eu queria saber quem que representa isso. Não, as coisas tem que ter alguma lógica. Depois você vai investir. Eu acho que diz o seguinte: vamos entregar ou não vamos entregar? Eu vou insistir sobre isso, porque assim foi que nós não insistimos mais no termo aditivo que podia resolver. Porque acha que vai resolver normalmente, não resolve. Nós recebemos 6 cartas por dia e temos aqui 1.800 documentos que não são nossos. Os documentos são do advogado, ele que tem que estar examinando, ver quem morreu, quem não morreu, e está aqui preso, não dá para ser uma serventia. Aqui não serve para nós, não serve de nada. O documento é um contato com o advogado. Eu acho que nós não estamos corretos em manter preso. Eu continuo defendendo o seguinte: o que vai ser feito das pessoas que não assinaram do advogado? Existe um percentual que não assinou ainda, que não tinha. A pessoa é sócia do DAP. Ainda estou falando assim, é sócia do DAP, é interessante, deixa isso bem claro. Ele teve que tirar o documento do DAP da área livre do site e as pessoas entregam para o amigo que manda e não é sócio. Isso já falei antes, já recebemos aqui, e isso vai trazer problema para todo mundo. Se apareceu não só para a listagem do DAP, ferrou a ação. Então a pessoa é sócia, se cadastra no site do DAP, tira o contato de 30 e manda o contato de 30. Não, estou falando da pessoa que ainda não assinou e não te enviou. Ela vai lá na página do DAP, retira o contrato e manda para cá. A gente encaminha, a gente não vai parar de encaminhar. Então, daqueles que não assinaram, o que vai acontecer com eles? Os que não assinaram o contrato no horário. Ele não vai executar para essas pessoas. Ele não quer? Não vai executar. Não vai estar habilitado. Não vai ter direito? Ele vai ter direito? Não. Ele não vai ter direito? Não. Eu acho que vai. Pela metade. Passa aqui para ele. Tá funcionando? Quem vai? Quem será a palavra?
É melhor ligar, hein? A dúvida dela em relação a isso, né? O seu Manuel Antônio acabou de falar. Na minha opinião, não sei se a maioria... Presta esse aqui pra ela. Dá isso aqui. Vê se você quebra isso aqui. Vamos lá, vamos de volta. A dúvida do seu Manuel, a relação que o pessoal está falando aí, a dúvida em si, é como o seu Manuel acabou de comentar. Na minha opinião, eu acho que teria que dar mais um prazo. Também acho. Independente de datar, porque é o seguinte, em todo mundo, como você acabou de dizer ainda há pouco, Copa, férias, tem a situação das pessoas que são pensionistas também. Eu sei que tem muito tempo, tem pessoas que entraram há pouco tempo, mas todo mundo vai ter o direito de receber. Né? Agora, se a maioria aqui na Assembleia votar contra, vai dizer a maioria, somos contra dar uma prorrogação. Eu acho que essa questão tem que votar na Assembleia. Somos a favor e demos um prazo de mais uns 10 dias, no máximo, para dar a oportunidade dos outros colegas de receber. Não sei se fica muito caro aqui para o departamento de aposentado, porque nem todo mundo a carta, talvez, não recebe, se mandasse um telegrama, urgente, ação tal. Não sei se isso sai caro aqui por data. Em vez de mandar, a minha opção é essa, tá? Dá um prazo, e isso decidido na Assembleia por votação. 10, no máximo 10 dias. Não vai deixar aí para alguém falar. Olha, gente, olha só. Eu vou continuar insistindo que nós não temos direito de continuar segurando documentos aqui do GAP que não são nossos, e da conta desse documento ter sido, inclusive, do GAP, e uma questão que eu não vejo lógica. Pensa aqui um pouquinho. Não vejo lógica que vocês estão falando. Não vejo lógica, porque não é uma coisa que foi em Copa, não foi nada, é uma coisa que tem mais de um ano. Tem mais de um ano. E o que está acontecendo agora é a pressão daquelas pessoas que estão corretas, como DAP, que concordaram, que ficam telefonando, que a gente tem que mexer em arquivo, procurar arquivo. Não, você já está correto há um ano. Isso tem um ano, agora se dá mais 10 dias. Eu sou muito contra esse jeitinho brasileiro, porque assim, sempre se acomoda. Não, eu faço depois de relembrar outro dia, coisa e tal. Eu só acho o seguinte, eu acho que a gente não pode estar com um contrato assinado com um advogado e estar cumprindo o contrato. Eu sou muito pelo que é certo. Não é porque meu amiguinho estava na Copa, meu amiguinho viajou, isso aqui é uma instituição que tem que levar a sério. Por isso que a gente tem 12 anos de existência, temos patrimônio, temos tudo. Se a gente começar a facilitar as coisas, vai cair na facilidade, vai cair na mão do Brasil. Não caminha, não vai para frente. Eu acho que a questão que nós queremos escrever com vocês, aí vai fazer telegrama. E se implica em alguém sentar, mexer no arquivo, descobrir, fazer, ver o quê, mandar telegrama. Aí manda o telegrama. Chega lá, não tem retorno, que a pessoa não está interessada, porque desde o início muitos disseram que não acreditam na justiça. Por isso não são, eu falo que uma diferença entre as pessoas, nunca mais entra em ação, não. A ação não me interessa. Não confio. Eu era um cara assim. Qual o motivo que essas pessoas que ainda não encaminharam essa documentação, qual o motivo de não? Qual é a justificativa que não? A maioria comparece. Hoje que eu achei isso aqui. Já na carta compromisso, eu identifiquei uma pessoa muito próxima nossa, muito querida nossa irmãzinha, que tem trabalho prestado ou dado, que me confessou que não mandou e que fazia campanha contra, tá dizendo para todo mundo para não mandar. É isso que a gente vive o dia a dia aqui. Calma o estresse. Tem todo estresse, tem estresse no mundo. Agora, tentar levantar todos os interesses de quem não está de acordo, mandar telegrama e depois ficar recebendo retorno ligado e esse documento tudo aqui não dá, eu não concordo. Eu continuo achando o seguinte, não quer dizer que vamos sair daqui, nós vamos ter que verificar tudo isso,
Porque mesmo depois que o pessoal passa aí o dia inteiro, trabalhando às vezes à noite, para poder separar por ordem alfabética, saber o que... Porque hoje nós temos para entregar para o advogado, em vez de um documento só, temos 4 documentos. Tem gente que nós temos documento, contrato de vídeo, está virando uma confusão que ninguém aguenta mais. Contrato de vídeo, contrato de treta, termo aditivo e carta de compromisso. Tem que separar tudo isso, nós não temos pessoal, não temos um setor de pessoal, um CRH, que dá vida aqui não. Aí vai identificar quem foi que não mandou, quem não mandou. Aí manda telegrama, não vem o retorno e a gente perdeu tempo. Quando esses documentos tem que estar na mão do advogado, para ele ver quem faleceu, quem não faleceu, o que ele vai fazer. Aqui para nós já não serve mais nada. Fizemos todo o esforço que podia ser feito, eu tenho certeza que nós fizemos. Esse negócio de 10 dias é uma questão assim que eu não vejo lógica. Não pode ser que a gente entregue isso até daqui a 10 dias. Porque vai ter que conferir tudo, vai ter que rebater listagem, fazer a série de coisas. Pode ser até, mas a gente não pode ficar sem uma definição. Aí pede 10 dias. Aí já sei, fulano ligou, mas não sei quem que falou. Não dá para esperar 10 dias. Pronto. Alguém me falou assim, eu posso mandar isso depois da Copa? Não sei, tá vendo? Olha só, como é que a gente está até falando, como é que a gente pode ter certeza de toda essa documentação que você está falando, se a gente, como já tem muito tempo, o que a gente assinou, o que a gente não assinou, o que a gente entregou? Tudo bem. Olha só. Para pessoas que não podem estar aqui presentes, entra na página do DAP, aí diz que está na primeira listagem, está aguardando uma nova listagem. Quando a gente conseguir fechar essa relação, quanto mais a gente fica com ela aberta, menos trabalha ela, vai estar dito assim, qual é a situação da pessoa. Ele vai entrar lá no site e vai dizer, está tudo ok, documentação está tudo certo. É o que a gente pode fazer, é como funciona. É preciso fechar, né? Se a gente não fechar, a gente não pode colocar lá no banco de dados. A gente não está fechado. E tem que conferir tudo. Mas não vai ficar aí à disposição de já teve muito tempo, dá 1 ano e meio. Quem não está para depois. A gente não vai abandonar ninguém, não está dizendo isso. Mas depois irá para outra execução. Quem não chegou até agora vai ter que esperar um pouco mais, só isso. Quem fez o contrato aditivo? Está tudo ok. Está tudo ok, aqui tudo está tudo certo. Eu acho que o promotor tumulto levantou uma questão que eu poderia ter levantado na reunião se eu pudesse dela participar. Se eu pudesse dela participar. Infelizmente, as minhas condições não permitem ficar aqui até muito tempo. Eu estou vendo que a maioria é contra. Então a gente bota logo isso em votação e resolve a questão. Não adianta de ficar debatendo quando uma minoria. Aí é o seguinte, nós estaremos fazendo obstrução. Obstrução é perder tempo. Eu vou botaria logo em votação. Então vamos ver como é que a gente caminha isso. Vamos já vai até que voltamos a publicar. Fala, Antônio. Eu acho o seguinte, que devemos esperar até quando prejudicar, porque por causa de uma meia dúzia, e o senhor não tem contato com a gente, prejudicar todo mundo, é incrível. Então vai ter uma quantidade de 2.000 e poucas pessoas prejudicadas, por causa de alguns que não se comunicam com a gente. Então, vão manter esperando, até poder manter esperando. Agora não por causa disso, manter esperando. Eu acho que a gente discutiu coisas paralelas, o que é a realidade que ele está fazendo. A realidade é a seguinte, nós devemos documentação ao advogado, temos que entregar. Essa é uma questão, temos que entregar. O que vai ocorrer já foge da nossa alçada. Porque a execução, essa sentença é eterna. Se amanhã ou depois alguém se aposentar, vai chegar aqui assim, eu quero entrar na ação, executar para aquela pessoa. Quer dizer, quem correu e achou que precisava cumprir esse compromisso, até cumpriu. Quem não achava, cumpre na hora que puder. E pega o contrato lá, não pode ter 4, 5 tipos de documentos, então vai entregar agora a documentação já toda
maluca com o advogado, faz termo aditivo, faz contrato de 30, faz não sei o quê, já não agrada muito isso. Era para ter uma coisa só, todo mundo igual. Fez um contrato original de FIT, um termo aditivo. Aí ele falou assim, termo aditivo ninguém vai mandar mesmo, vamos fazer uma carta comprometida, depois inventa outra coisa e a coisa não anda, não adianta. Vamos botar em votação, vamos ver se o caminho de lei, que eu acho que eu estou tão estrelado agora de encaminhar a votação, que se tiver alguma coisa pode modificar o encaminhamento. Quem é favorável da entrega dos documentos ao advogado, permaneça como está. Quem é favorável a adiar a entrega dos documentos ao advogado, levanta a mão. Agora eu vou para a votação agora. 10 dias. Tem isso, ou entrega ou me entrega. Isso não é 10 dias, mas não tem lógica. Não, esse não tem lógica. Nós vamos perder uns 20 dias para organizar o que nós chamamos aí. Tá. Não votamos não, gente. Só está me encaminhando, mas gente, vocês acham que nós somos um departamento público que tem na Guardiã? Não tem problema não. Nós somos voluntários que viemos aqui trabalhando como pudemos, adoecemos, não vimos aqui. Não é assim que vocês pensam. Não, só está me encaminhando. Todo mundo concorda com o caminhamento. E aí? Quem é favorável à entrega dos documentos ao advogado, permaneça como está. Quem é favorável a adiar a entrega, levanta o braço. Não tem como adiar. Vai, 3 minutos, daqui a pouco a gente... Já foi decidido. Eu acho que a partir de agora, qualquer papel é obstrução na reunião. Já está decidido, vai entregar imediatamente. Perdeu-se. Respeite essa vontade da maioria. Não, entregar muito. Agora vamos nos organizar, ajudar a diretoria, pegar toda a documentação, organizar para fazer a entrega organizada. Que chegar nesse período, vai. Quem não chegar nesse período, vai na próxima. Não, não é diário. Você é o seguinte, quem entregar daqui a 10 dias, vai com o advogado. Então, daqui a 10 dias é que nós vamos começar a organizar a documentação. Aí já não são 10 dias, são 20, são 30, são 40, aí vai sempre mais 10 dias. Definido, velho. A cena já acabou, já está definido, pronto. Não ficar protelando mais nada. Olha, eu não tenho nada a ver com aquela água que está subindo do Rio São Francisco, não. Olha só, a nossa dúvida aqui é a seguinte: o advogado ele tem que ter o contrato, a carta aditivo e o termo compromisso. Não. Para quem não tem. Ele tem que ter um compromisso do associado que pagará por erro dessa ação 30%. Que pode ser um contrato original de 20 e um termo aditivo de 10. Ou uma carta que diz que aquilo substitui os dois. Vai, muda aí, cara. Não, ele acaba sozinho. Vai, tem 1 minuto. 1 minuto. Bem, eu acho que o dia para decidir era isso. Vamos decidir outra coisa interessante. Sei, gente. Agora tu enrola aí. Quando eu venho aqui, normalmente, essa sala está vazia. Hoje está cheia. Então, quem comparece, acompanha todo o processo e está em dia. Agora, não comparece, nunca vem, está sempre aqui vazio. Se comparecer, está acompanhando. Pode estar imobilizado em casa, não esquece disso, É por se favor. levar a sério as questões nossas. É só isso. Então, se leva a sério. Obrigado. Aparece no site, eu dei uma imprensada em todo mundo, aí corre. Eu quero, quem quer, comparece. Tudo bem, gente. Vamos para o próximo ponto também, decisão. Depois eu vou dar mais informações. Fala aí, Beré. Vamos conseguir. No mês de julho, o CIAP nos informou que a nossa mensalidade não cobrariam mais, que é irrisório.
A gente botou aqui, sabe, que não estavam nem preocupados com isso, e que me parece que o mínimo agora seria de 5,50. Aí eu falei, então agora não tem jeito. Tem uns defensores de aumento de mensalidade há muito tempo, que eu sei que tem, mas também não vamos exagerar. Nós concluímos o seguinte: como é que vai ser o processo? A gente tem, a mensalidade tem que ser estabelecida por nós, em assembleia, isso tem que ser registrado para ter valor legal jurídico, se abre essa coisa toda. Então, antes de começar as discussões, e eu acho que perde um pouco o rumo, isso não quer dizer que vai ser implantado imediatamente, tá? Agora, ficando com o trauma da votação anterior, nós temos que ter um documento da Assembleia dizendo que o valor da mensalidade não está afetando. Que a Assembleia anterior era uns R$5 e foi mantido até hoje, desde que nós começamos aqui no dado. Então, nós tivemos uma reunião conversando sobre isso, avaliamos duas coisas. Tá? Na reunião, avaliamos uma. Fora da reunião, foi avaliada a outra, que talvez vocês não saibam. A maioria dos nossos colegas não tem margem consignada para pagar os R$5 do dado. É isso. Como é que esse? Não, estou falando só dos colegas, não estou falando de todo mundo, não. Eu falei colega, não falei associado. Eu falei colega. Eu não tenho, pode dizer que eu não tenho. Colega é engenheiro, né? Tem engenheiro, tem. Então é o seguinte. Com todo respeito, mas é isso. Eu não vou acreditar. É só mostrar os estados do Ceará. Acredite, eu estou nessa. Eu estou nessa. Aí, tá. Eu vou explicar sobre isso, eu vou fazer um intervalo sobre isso. Vou explicar, porque é muito simples como isso acontece. No dia eu vi eu fazer até uma horinha para o pessoal lá do Babilônia. Eu vi uma reportagem, não sei se foi na Veja ou na época. Não, eu acho que não. Lúcia Hipólito, que é uma cientista política, que defende lá o PSDB, não estou falando de partido, e quer atacar o governo do PT, ela está dizendo da farra do consignado. Inventaram a farra do consignado, que foi mensalão e tal. Então, como é que era assim? Chegava assim, conseguimos uma grande conquista para os servidores públicos. Banco tal, vai te fazer um consignado, o juro é mais baixo do mercado, mas é alto, porque todo juro é alto, sendo o juro já está alto. Aquilo foi se esgotando lá, as pessoas foram lá e tinha até tamborete, tinha banco, tinha tamborete que fazia isso, então teve aposentados que tinham mais de um consignado. Eu vi que ele tinha mais de um consignado, porque diz assim, ele não pode comprometer tanto da renda. Tinha gente que já tinha comprometido 70% da renda. Mas até aí tomou um susto, tentou se livrar disso, a coisa toda. Aí veio um negócio chamado, agora a Caixa Econômica está ligando para mim. Antes era outro banco, eles ligam para cá, sabe telefone, sabe CPF, sabe tudo. Dizendo que vai pegar. Aí veio um negócio chamado refinanciamento. Aí o refinanciamento normalmente faz o seguinte: você pode receber, vou dizer, 10 mil na mão e ainda vai baixar a sua prestação. Aí procura perguntar para a pessoa no telefone, mas como é que isso vai aumentar a minha dívida? Eu vou receber dinheiro e vou pagar menos para aumentar o prazo? Não, isso aí é 10 livros, 10 mil, já entra na sua conta, hoje é só fazer portabilidade. Não, quero saber o que vai acontecer, porque eu devo. Porque pega qualquer um de surpresa. Você vai pagar menos, isso é golpe, isso é golpe institucional. Você vai pagar menos e ainda vai ganhar um dinheirinho. Então, no primeiro refinanciamento, quer dizer, aquele dinheiro já sobe e a dívida já aumentou ou em valor financeiro ou já aumentou em prazo. E tem gente que já fez 4, 5, eles fazem todo mês. Se você quiser, eu quero refinanciar todo mês no banco refinancia. Quer dizer, cada vez mais ele puxa a corda no pescoço para aposentar. Então é triste mesmo. Esse mês agora nós não tivemos nenhum rejeitado, 2 ou 3, por causa do 13º salário. Por causa dos 50% desse terceiro salário. Senão estava novamente uma lista de 100, 150, 200, que não tem margem consignada. Então, quando nós reunimos e decidimos que era importante colocar um valor que ele fique dentro do nosso histórico, né?
e que não seja surpreendido tão cedo lá ficar. A inflação está mais ou menos sob controle, não está sob controle. Se explode aí, as coisas aumentam. Você sair de R$5, que é para 7, para 6, nós estamos cobrando 6, para ter uma conta redonda. Nós botamos lá, alguns pagaram 5, outros pagaram 6. Tem que ser acima de 5,50. Então, a gente falou, pode botar 6, quer dizer, nós não estamos autorizando para cobrar 6 lá para poder facilitar a cálculo, essa coisa toda, mas não determinamos isso. Na reunião da diretoria, nós chegamos à conclusão, se a gente colocar R$10, é provável que a gente não tenha que estar discutindo isso tão cedo novamente. Pela excelência da administração do DARP aqui, isso vai dar até para comprar o prédio. Até o prédio, de repente, porque vai dobrar a receita, né? Mas despesa tem pouco. Então, já aumentou. A proposta nossa é essa. Aí fomos alertar um colega que não estava na reunião, que tivesse cuidado com a questão da... É a mesma coisa que discutimos ontem. Com a questão da pessoal que não tem mais consignado. Olha, é assim, tem que atravessar o rio. Quem pode nadar, nada. Porque não tem, você não, tem que estar preocupado com quem não pode nadar. É isso que eu digo, não tem. Olha, para dizer isso, mais ou menos a maneira que eu penso aqui, eu sou uma pessoa muito séria. Porque o fulano não pode, ninguém faz nada. Quer dizer, tem que botar um valor que para. A pessoa viajou, não fez isso e tal. Não, tem que ver quem está em condição de fazer e faz. A proposta que saiu da diretoria é de R$10. Alguém quer comentar alguma coisa, tem uma proposta diferente? É só votação, então para consagrar. A gente passa para R$10. Então não venha cobrar esse pessoal que vive pedindo aumento de mensalidade. Não venha cobrar, a gente não vai correr para implantar, não. A gente vai ter ainda que registrar, ter toda uma burocracia, entrar no SIAP. Isso provavelmente não seja nem até o final do ano. Mas a autorização está expressa. Assim que for possível, a gente vai transformar a mensalidade em R$10. Então, em votação só para oficializar, para ver se alguém contra. Quem é a favor da passagem da mensalidade para R$10, quem como está? E quem é contra, levanta a mão. Então vamos lá, votação. Quem é a favor de transformar em R$10, permaneça como está. R$10, permaneça como está. Quem é a favor? Quem é a favor que passe para R$10, permaneça como está. Quem é contra, levanta o braço. Contra. Quer declarar um voto? A única contra, quer declarar? Não, nós estamos cobrando 6, porque a nossa mensalidade é R$5. R$5. Nós estamos cobrando 6. Nós cobramos R$5 desde 2012. Ele está lembrando isso aqui agora. Só um minutinho para se prestar um esclarecimento. A partir de junho, o SIAP não aceita mais cobrar R$5. Tem que ser mais de R$5. Tá? Então, como se diz, provisoriamente, está lançando R$6. Provisoriamente. Porque a gente não tinha mais consignação, só foi descontado em 5. Ele está dizendo que quem não tinha mais consignação foi descontado em 5, que não era para ter mais. 100 e poucas pessoas. O que nós temos que ter é uma mensalidade oficial que se divide a Assembleia, porque é dela que a gente pode levar para o SIAP. A nossa proposta é 10, não tem proposta de 6 nem de 10. 10 está sendo cobrado compulsoriamente, praticamente compulsoriamente. Entendeu? Tá bom. Continua contra? Não, mas então por unanimidade foi aprovado. Manel, vamos por 9-3. Você tem coisa para falar pra caramba. Agora decola. Aqui a ação para aqui. Bom, quando foi criada a 8.112, ela absorveu algo que vinha da 1711, que era o Estatuto de Servidor Público. A RJU absorveu o artigo 193, que dizia, e diz ainda, que poderá se aposentar
com os proventos da gratificação do DAS, aqueles que exercessem por 5 anos ou 10 anos intercalados. Tá? Ao se aposentar, isto em janeiro de 1995, saiu a Lei 9.527 e cancelou esse artigo. Mas ficou uma dúvida e o IBGE pagou até 98, mais ou menos até 98. Em 98, o Tribunal de Contas da União já tinha votado também pelo corte. Mas aí houve a Advocacia Geral da União fez um parecer eliminando a possibilidade de levar para a aposentadoria. Então, fazendo um acordo todo complicado, falando em artigo 180, falando de 6.732, e o assunto era 193. Bom, conclusão. Esse parecer da União virou lei, porque pela legislação da Advocacia Geral da União, o parecer da Advocacia Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, tem força para toda a repartição pública. O Tribunal, na época, concordou, o Tribunal de Contas da União concordou. Depois de muito tempo, em 2005, o excesso de reclamações e de ações na Justiça obrigou o Tribunal de Contas da União a rediscutir o assunto. E no final de 2005, o Tribunal fez um acordo, um parecer longo, uma discussão enorme, fez um parecer longo e foi mais abrangente. Além de mandar restabelecer o artigo 193, mandou também pagar o FG, pelo artigo 2º da Lei de 1911. Isto veio, em 2007, a Secretaria do Recurso Humano do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, botou uma orientação normativa mandando executar a sentença. Mas só determinou os órgãos a partir de 2011. Quer dizer, o IBGE só começou a tratar do assunto depois que recebeu essa autorização em 2011 e começou a pagar. Aí, um parecer da assessoria jurídica, da Secretaria de Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento, um belo senhor escreve logo no introito do parecer, dizendo: revendo a qualidade dos gastos do serviço público, constatamos que o artigo 193, está muito elevado. Aí sai com 39 páginas. No dia 28, esse parecer dele foi aprovado. No dia 30, foi aprovado pela diretoria. No dia 31, saiu uma orientação normativa do dia 31 de janeiro, mandando cancelar todas as concessões de função gratificada e DAS, depois de 1995, que não tivessem 5 anos, as que tivessem mais de 5 anos estavam feitas. Quem já estivesse recebendo mais de 5 anos era intocável. Quem estivesse recebendo mais de 5 anos teria que comprovar que tinha o tempo necessário para a aposentadoria e para ganhar a gratificação, em 1995, em janeiro de 1995. Um total absurdo. Um total absurdo. Bom, eu diria assim, o IBGE tem que cumprir as normas, mas o IBGE cumpriu mal. Vários órgãos oficiaram as pessoas individualmente, com o relato completo e mandando obedecer a orientação normativa número 4 de 2013. A orientação normativa número 4 de 2013 diz o seguinte, que só se mexe em vencimentos de servidor, nos proventos do servidor, após dar-lhe conhecimento e esperar 15 dias da sua contestação. Eu tenho documento de um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que fez isso individualmente a cada pessoa. Recebeu as contestações, não efetuou a suspensão do pagamento e questionou o Ministério. E tenho informações que outros órgãos agiram da mesma maneira. O IBGE agiu totalmente equivocado. Não cumpriu ordem, mandou um telegrama genérico para todo mundo. No telegrama só fica claro que a função gratificada acabou. O DS não diz nada. Então agora as pessoas estão sendo surpreendidas. Agora, nesse pagamento, eu estou aqui com a relação de 80 de DAS, 80 de DAS, dos quais 43 são nossos associados, que perderam o DAS. E tem uma relação enorme aqui, que eu não pude contabilizar, que perderam o FG. Mas foi mantido os quintos. Os quintos foram mantidos. Perdeu foi o FG. Tá? E o FG ou o DAS. Isso aí é muito complicado.
A lei e o texto do Tribunal de Contas da União são muito claros. Eu não sei se a Advocacia Geral da União tem poderes para anular um acordo do Tribunal de Contas da União. Pelo que eu consigo entender, e pelo que eu vi ontem, na minuta da petição do nosso advogado, não tem. Então, vai ser feita uma ação sobre isso. É claro e é evidente que há um abuso da administração pública em gerir isso e legislar por causa e proveito da União, considerando a excelência dos gastos do serviço público inflacionados pelo artigo 193. Isso está escrito no parecer, não estou inventando não. Agora pode continuar. Não, só quero acrescentar uma coisa que eu também fiquei assim, indignado, é o seguinte, que estão tirando esse valor lá dentro da pessoa física. Quer dizer, quando a pessoa... Quando a nova norma para a pensão, que saudoso o tempo que dizia que a pensão é como se vivo fosse, que o pensionista ou a pensionista recebeu o mesmo, como se a pessoa ainda fosse viva, caiu a emenda 41, 42, 43, virou 70% de alguma coisa. Um valor 70%. Então, aquele dia ali, a pessoa passou a ter aquilo como uma coisa fixa, injusta, né? Agora estão recalculando isso em função se o Instituto da Pensão tivesse FG ou DAS, eles estão indo lá procurar essa pensão já reduzida para diminuir a pensão. Quer dizer, o pensionista não deu para entender que o pensionista já está fora, não recebe isso. Ela recebe um valor genérico. Eles recalculam a pensão das pessoas em função de DAS, FG. É um absurdo. Você quer continuar uma coisa? Só quero dizer, a 8.112 não inovou em nada. Ela simplesmente manteve e aperfeiçoou o que vinha do Estatuto do Servidor de 1711, de 52. Tá? Quer dizer, ela não inovou em nada. Ela concedeu, gostava e melhorou algumas legislações, inclusive aquela história de 1/3 das férias, que é da Constituição. Bom, acontece que a 8.112 começou a ser votada. Logo saiu uma lei de 690 que tirava uma porção de coisa. Aí veio a 9.527, de 95, tirou o resto. Tirou anuênio, tirou licença-prêmio, tirou quinto, tirou o artigo 192, tirou o artigo 193, tirou tudo. Aí, não satisfeito, veio a emenda constitucional número 20, que fez uma rasa no serviço público. Quando chegou o governo Lula, que ficou contra tudo isso lá atrás, aí logo nos primeiros meses, intentou a emenda constitucional 41, que foi uma raspagem direta no serviço público. Todos os servidores, depois de 2004, não têm mais paridade quando se aposentam. Eles passam a receber pela média da percentagem dos 80 maiores salários. Tá? Dos 80 maiores salários. E a partir daí só tem correção pelo índice do INSS, isto é, descenso. Para não ficar satisfeito, ainda regulamentou o seguinte: a partir do momento da criação da entidade de previdência complementar do servidor público, o servidor passa a ser admitido com o direito de receber o teto da Previdência. O teto da Previdência, no momento 4.300. E tem a entidade de previdência complementar do servidor público, que ele poderá contribuir entre 7,5%, 8%, 8,5% e com igual parcela do governo. É só lembrar que esses 4.100 4.300 do teto da Previdência declina, porque a cada ano aumenta. O teto aumenta em função do salário mínimo, mas o teto anterior aumenta em função da reposição salarial. Então, é um impúdio continuado do servidor público. Quer dizer, eu vejo muita gente dizendo, eu vou entrar para o serviço público que tem estabilidade, já está relativo. Tem estabilidade, tem bom salário e a aposentadoria. Estão enganados. Até o pessoal que entrou em 2004 vai ter que ter a entidade de previdência complementar para não ter no fim da vida umas cias, como foi o engodo. Eu vou chamar de engodo, embora não tenha sido a intenção da administração, mas foi engodo. E que as pessoas se aposentaram numa boa situação e hoje em dia estão em péssima situação. Os remanescentes, que são menos de 200. Tá?
Então, vamos prestar atenção a isso e contra esse item aqui, da derrotada da portaria que concedeu o FG e o DAS, o DAP está com o advogado, já está conversado, eu vou chamar de esboço, mas me parece que é efetivo, já uma petição pronta, e nós estamos tentando ver se podemos dar uma relação de nossos associados atingidos, é isso? Olha só, ontem nós entramos com um mandado de segurança, tem número, com o objetivo de conseguir, não está passando para você, você parou. Eu saí daqui antes de 2402-5101, com o pedido de liminar. A gente vai disponibilizar, entramos com o mandado de segurança e saindo a liminar desse mandado de segurança, infelizmente, a gente não vai poder impedir o primeiro desconto, porque não tinha nenhuma prova que ele ia acontecer. Alguém fazia uma breve do contra-cheque. Já está descontado. Mas agora vai contra-cheque. Então, a gente tem notícia dessa liminar, se foi concedida, e mesmo que não seja concedida a liminar, tem a ação que vai continuar. O advogado já nos mandou um modelo de contrato que ele vai cobrar 20% durante 4 meses do que ele recuperar, aquele contrato antigo que ele tem com o DAP. Eu tenho alguns aqui, quem estiver na situação, quiser o contrato, já tem o contrato, já tem o número do processo. E se a liminar sair essa semana ou a próxima semana, aí ele já executa para aquelas pessoas, o mandado é do DAP, e executa para os sócios que entregaram o documento para ele. É o que sempre foi combinado. Já tem o cópia aqui, Samais tira, vamos disponibilizar. Assim que sair a liminar, a gente vai disponibilizar a notícia na página e esse contrato também vai ser disponibilizado. Vamos botar depois disso aí. Vamos botar. Entendeu? Então é o seguinte, saindo a liminar, caçando isso, a gente já dá a notícia e disponibiliza o contrato para todos os associados que estiverem interessados a recuperar os valores do FGDAS. Tá ok? Fala alto para todo mundo ouvir, você fala, sempre que eu cara. Não passou da minha hora, você não está dizendo que já tem momento para me pagar a hora extra. Conhece o nome Henrique, eu sou aposentado, já fui usado há um tempo. Agora sou da Cassimédia, e temos um plano de saúde também. Acontece que a gente vem há algum tempo acompanhando o juiz Benedito essa coisa do perfil das CIAs que não resolve. Ele já chamou as CIAs aqui várias vezes para dar uma explicação e nada aconteceu. Então, para alguns associados da Cassimédia que pediram que a gente procurasse um escritório para talvez uma notificação, que não é ainda uma ação judicial, é uma notificação para que efetivamente a gente fique sabendo a que ponto chegou e a quantas anda esse pecúlio. Porque nós estamos preocupados em ter, a gente pagou desde o Mundo é Mundo, todo mundo entrou no IBGE, pagando esse pecúlio. Quem é CLT está coberto. Agora, quem é JU está correndo o risco de um dia pode perder. O DAP foi convidado para ser instituidor e não achou por bem receber essa tarefa, porque essa é uma coisa muito complicada. A Cassimédia fez uma carta a CIAs, tentando se habilitar a ser, e foi negado. Não explicaram para a gente por quê, só disse que não. Mas que eu saiba, continuam procurando um instituidor. Eu não sei, mas eu acho que se esse instituidor não conseguir ser encontrado dentro dos requisitos importantes e que estejam estabelecidos e aceitos pela SUSEP, eu acho que a gente corre o risco de dizer, bem, como não tem ninguém, então agora parou de disputar e parou tudo, acabou. E aí a gente fica como? Esses milhões estão lá para onde? Deixa eu dar um esclarecimento. No que ela falou que ia prestar um esclarecimento. Nós vamos procurar a CIA. Na realidade, não tem nada a ver com pecúlio. A
a CIA nos procurou para ser instituidor do fundo de pensão, que ela acredita com essa lei que o Manel falou aí, essas emendas todas, o servidor público federal vai ter que ter um fundo de pensão complementar, para complementar a aposentadoria. E quem decidiu, a gente está muito tranquilo, quem decidiu foi a Assembleia, que não quis ser instituidor da CIA, decidiu aqui que não entraríamos em negócio com a CIA. A questão do recurso era mais complexa, porque... gente, depois vocês queriam saber... E aí, para não dizer, não estou tirando por fora, também tem essa preocupação. Quer dizer, o perfil é mais complexo, porque ele era um penduricário, praticamente, ele tinha a vida toda tranquila lá atrás, aposentava, JU, aquela coisa toda, tinha um perfil da CIA, se eu não me engano, chegou a ser 30 vezes o salário que a gente recebia. Passado o tempo, passou a ser 20 vezes o salário, agora parece que é 10. Então, nós temos convidado repetidamente a CIA para vir aqui para falar sobre o público. Por que troca de e-mail, de ofício, por que eles não vêm? Porque, na realidade, eles querem vir aqui só para vender a previdência complementar. Eu disse, mas existe um histórico passivo e um pecúlio, que é uma poupança dos 10 anos mais antigos, inclusive, e que só está diminuindo. Vocês, como é que está isso aí, a gente quer saber. Eu acho que legalmente, no momento, ela está falando alguma coisa de justiça, a gente de repente não vai poder fazer nada. Eles vão dar tchau para a gente assim, mas acabou. Sim, mas a gente não está deixando eles pagar. Eles é que não querem cobrar mais. Então, vou passar para você também, você tem uma pessoa do ramo, eu vou passar a palavra que também fala sobre o assunto. Então, essa é uma questão que me preocupa muito, mas até o momento, conversando com a Nick, conversando com outras pessoas, eles não viram ainda onde é a pegada, porque a gente não pode fazer assim, seria uma calúnia, não aconteceu nada, o Mercúrio está aqui, não subiu nada, senão a gente está mais de quê? Mas a tendência é das piores possíveis. Começa pelo fundo de previdência complementar. Da CIA não foi regulamentado até hoje, não sei porquê. O instituidor é uma associação de funcionários da CIA, que foi sacada na última hora, tudo em casa. A CIA manda no instituidor, o instituidor manda na CIA. O instituidor é o FUNCIA, uma coisa assim. É um negócio assim. A questão principal, que a gente não concordou com a CIA, inclusive, foi isso. A CIA, não, você só precisa dar o nome, senão o DAP não está vendendo o nome. Nós queremos saber se nós vamos ser instituidora, vamos administrar isso. Não, nós vamos fazer tudo lá e só passando para vocês assinar. Aí não dá para fazer isso. Você pode desistir, por isso nós não fizemos. É uma caixa preta que é jogada no colo do DAP. Até dizer assim, nós podemos aumentar os associados de vocês, colocando a dívida. O DAP não nasceu para isso, nasceu para cuidar de aposentado, pensionista, e tem feito isso. Não temos essa missão de pegar os 14 pecúlios das 14 mil e trazer para o DAP, porque não vai interesse, nós estamos seguindo o nosso trabalho. E não fizemos, mas o pecúlio já demonstrei várias vezes a preocupação, já me convidaram algumas vezes para ir lá. Eu falei, eu não tenho interesse em dinheiro, quero que vocês vão numa assembleia do DAP e expliquem como é que está o pecúlio, onde está sendo investido, qual o retorno, o que vai acontecer. Vou chamar a Márcia, colega nossa também, é associada do DAP, porque ela trabalha nessa área de seguro também, acho que ela quer, de repente vai falar como técnica. Você vai falar sobre o plano de saúde? Que aumentou? Que aumentou, foi muito? Ela tem que ficar aqui, ela tem que sentar aí. Aqui é você da fita. Estão transmitindo. Já falamos. Gente, boa tarde. O que acontece? Não, era do DAP. Não sou da CIA há muitos anos que eu me diferenciei para esse problema. O que acontece é o seguinte, eu sou recém-aposentada, tá? E estou trabalhando nessa área de seguro. Acabei até de me informar agora pela SUSEP. E o que acontece? A carteira do IBGE ficou velha. E as seguradoras, o teto, a maioria delas é 65 anos. Com certeza, a CIAS não vai encontrar uma seguradora que cubra quem tem mais de 80 anos, porque
Algumas seguradoras cobram até 80, mas a maioria tem 65 anos. Então, como a carteira ficou velha, vai dispensar todo mundo. Isso provavelmente vai acontecer. E vai ter que ser briga mesmo na Justiça dos Associados, da CIAS. Tá? Igualzinho aconteceu no passado. Eu não sei se muitos aqui lembram desse fato. Nós tínhamos a Generale, que era pelo sindicato. De repente, eu observei no meu contra-cheque que eu não estava sendo descontada. Foi justamente o que aconteceu. A Generale é até 60 anos. A carteira do IBGE ficou velha para o Generale. Aí passou para outra seguradora. E assim vai. Tá? Aí veio o Federal. Mas a Federal ela vai de trancos a barrancos. Ela está sendo vendida. É outro risco também. Então, quem tem Federal também bota as barbas de molho. Porque também tem o risco. O Bradesco tem até 65 anos. Então, quer dizer, tem que ver, porque realmente é um fato complicado. Eu parei de contribuir já há bastante tempo para a CIS, né? Mas é complicado. Tem que correr atrás mesmo. Provavelmente vai ter que ser briga até na Justiça. E a CIS também vai abandonar. Ela não vai ser difícil de achar uma instituição que queira a carteira do IBGE já aposentada. Né? Vou aproveitar a presença da Marta para pedir. Duas coisas, gente. Isso aqui é nosso expediente. Deixa aqui, vou falar sobre isso agora. Eu sou de agora. Olha só, eu tenho para pedir um esclarecimento para ela, uma coisa que eu não entendi. Tá certo, tem Icatu, tem General, tem Museu, tem Icatu. Mas o que me parece, é nisso aí que eu estava me pegando. Essa carteira, pecúlio, é CIA mesmo, é cofre da CIA. E além de está lá com a CIA esse dinheiro, é isso que eu me pego. Porque a CIA não agiu aí como seguradora. Agiu no privilégio de ser um fundo de pensão do IBGE e passou a descontar compulsoriamente o pecúlio como setor do IBGE. E agora está dizendo que mas não vai embora não, você instituição, outra instituição. Não, o que fala é fundo de pensão. Você tem que guardar também, tem muita informação na CIA. Então a minha preocupação com a CIA é isso, porque que a CIA vai, eu acho que a CIA, que agora estava no Icatu, que não está mais no Icatu, não sei o quê, isso aí é seguradora extra. Nosso mundo. O que eu estou falando é uma poupança que está dentro da CIA em função de um pecúlio que seria dado para os servidores do IBGE em caso de falecimento. Né? Manel pode acrescentar alguma coisa. Então eu entendi bem. Então são duas coisas, fundo de pensão é uma coisa, seguro de vida é outra coisa, e pecúlio para mim é outra coisa. Era o pecúlio da CIAS. Vamos falar. A CIAS tem um plano RJU. O plano RJU vai dividido em duas partes. É a aposentadoria, a complementação da aposentadoria por invalidez para ativos. E a outra é pecúlio para ativos e aposentados. Esse pecúlio representa 5 ou 10% do último vencimento, quer dizer, do mês anterior ao falecimento. A família ou a pessoa beneficiária vai ter que ser identificada pela CIAS, tem que ser registrada na CIAS para dar do amor. Cinco vencimentos ou 10 vencimentos. 5 vencimentos ou 10 vencimentos, tá? Bom, é muito bom, é muito bonito. Só que esse plano jamais foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar. Ele funciona desde 92 e havia na direção da CIAS um termo que dizia assim, porque cada vocês já por várias vezes alguns fiscais da Secretaria de Previdência Complementar questionaram o assunto. E a CIAS teve que fazer um plano alternativo, que vai ter o CIAS prévio agora e vai ter o CIAS RJU, que está em discussão há 3 anos. Quer dizer, desde que eu passei a ser membro do Conselho Deliberativo, já acabou meu mandato, que se discutia isso. Tem um plano de CIAS Previdência RJU e que é para manter o pecúlio. Mas para nós mantermos o pecúlio, vamos ter que nos associar à AFUSE, que é a Associação de Servidores da CIA, tá? E vamos ter que entrar num plano de complementação previdenciária.
pagar uma cota que atualmente é menos de R$60. Isso seria fundamental para ter o plano de pecúlio. Mas o plano de pecúlio teria uma modificação. Ele seria congelado no valor atual. Tá? Como fizeram os seguros. Os seguros também fizeram isso. Os seguros que nós tínhamos eram 20 salários mínimos, modificados a cada vez do crescimento. A partir de um dado momento, o seguro estabelecendo que é aquele valor. R$110 mil me pode ser que era o máximo, agora já aumentou um pouco. Tá? Então, esse plano RJU da CIA, pré-RJU, vai ter esse inconveniente. Vai mudar e vai fixar pelo maior valor, né? Pelo valor atual. 10 vezes o salário da pessoa. Os vencimentos da pessoa, do ativo e do aposentado. 10 vezes. E, no caso de falecimento, tem a forma global. É legal, é bonito, não sei quando vai ser aprovado. E durante muito tempo eu temi que o plano fosse simplesmente eliminado e nós não teremos direito a coisa alguma. Tá? E eu sempre digo uma coisa, e eu reclamo muito por isso. As eleições das CIAs são de baixíssima frequência. Poucas pessoas querem ser candidatas. E para piorar, atualmente as CIAs já não é mais prioritariamente o IBGE. As CIAs agora, pelo Conselho Deliberativo, é um do IBGE, um da AFUS e um das CIAs. Os permanentes. Os eleitos são eleitos pelo povo. Só que no momento os eleitos, bom, vamos lá, o presidente é de Minas Gerais. Titular de Minas Gerais. Os eleitos, 2 do Paraná e 1 de São Paulo. O que é que significa? Que as pessoas são chamadas para vir ao Conselho Deliberativo, recebem a pauta, recebem um monte de coisas para resolver e de entulhada resolve, aprova tudo. Tá? Isso já acontecia quando tinha gente do Rio, agora não imagina com gente de fora. Eu, como senhor habilidoso e teimoso, eu frequento muitas vezes e estou sempre questionando muitas coisas. Apesar de eu só no momento ser membro do Conselho Fiscal, designado pelo Conselho Deliberativo, porque não teve um único candidato para o Conselho Fiscal. Um único. Eu e o Luiz somos membros do Conselho Fiscal, designados pelo Conselho Deliberativo. Esse é o mal e o erro nosso. Nós nos aliamos das disputas das CIAs, nos aliamos de indicar pessoas capazes e qualificadas, e nos aliamos de botar pessoas mais perto da instituição. Entendeu? Então, eu tenho... Obrigado muito.